Olá, amigos! Estamos iniciando mais um ACS na TV, programa da Associação Comercial de Santos, a Casa do Empresário, aqui na Santa Cecília TV. Olha, hoje um convidado especial, aliás, super especial. Primeira vez, hein? Primeira vez nós estamos recebendo um convidado desse porte e com essa representatividade. Com muita honra, com muito prazer, nós estamos recebendo hoje o capitão dos esportes, o atual capitão dos esportes em Santos, capitão de Mar e Guerra, Marcelo Sá. Carioca, né? Carioca, é isso? Mas não é vascaíno, né? Não, pronto, primeiramente, muito obrigado pela oportunidade. Eu acho que a Marinha ter a chance de explicar e falar um pouco sobre as suas atividades, dar conhecimento à sociedade, é uma oportunidade ímpar para nós. Sou carioca, nasci no Rio e eu vim para Santos com 5 anos de idade. Então, eu me considero um cariolista, um carioca santista. Para nós é uma honra. Você sabe que a gente, conversando com a sua assessoria, com os seus comandados, antes do programa, vai perguntar, que não vai perguntar? Eu falei, bom, vou sair por aqui, vou começar o programa aqui. Mas eu sempre digo, sai na hora. E aí nós estávamos conversando informalmente, e antes da pergunta principal, que é uma pergunta que eu acho super importante, o senhor revelou há pouco que o senhor veio para cá com 5 anos de idade. Por quê? Seu pai veio trabalhar aqui. Gostaria que o senhor contasse um pouquinho da sua história aqui. Já que o senhor é santista já, né? Sim, com certeza. Eu me considero um santista. O meu pai trabalhava na Petrobras e aí ele foi transferido para cá. Eu tinha aproximadamente 5 anos e desde então ele veio para trabalhar 4 anos, já está aí há mais de 40 anos. Santos, se aposentou? Já se aposentou. Santos foi a cidade que a minha família escolheu para se fixar. Então é muito bom, é uma cidade maravilhosa. O senhor sabe que eu também concordo, sou santista. O senhor sabe, antes da gente entrar no nosso métier, muito mais seu do que meu, mas quase todos os comandantes, muitos comandantes, não só da Marinha, mas da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, quando eles passam por aqui, ou vão para outros postos, mas se forem, voltam. Nós temos comandantes, por exemplo, do Exército, cito o Coronel Toledo, que é amigo nosso, foi comandante do BIL em São Vicente, ficou. Nós temos hoje na SPA o Marcelo. Sim. O Almirante Afrânio. O Almirante Afrânio também, que os dois foram capitães dos portos aqui. Essa cidade tem alguma coisa, né, que atrai, né? Primeiramente, eu acho que a cidade ela é muito parecida com o Rio de Janeiro. Ela é uma cidade menor, obviamente, com os problemas menores, né, de uma cidade, uma metrópole. O que não se acha é que estamos a 50 minutos de São Paulo, então, o que é quase difícil, porque hoje em dia, até com a comunicação, com as condições de vida, o IDH de Santos, nossa, acho que, se não me engano, está entre os 5 ou 6 melhores. Sim. Né? Então, é uma cidade muito boa para se viver. Eu concordo plenamente. Bom, vamos entrar agora. Agora que vai começar a guerra, hein? Pelo amor de Deus. Mas vai ser uma guerra boa, com certeza. Sim, com certeza. Antes da gente entrar, eu quero depois que o senhor fale um pouquinho da capitania em si. Quais são as metas, as missões principais da capitania para o nosso telespectador. Mas ontem nós tivemos uma notícia que eu reputo como espetacular. Nós estávamos como representantes da classe empresarial no Conselho de Administração da CODESH, hoje Santos Port Authority. Nós estávamos lá, onde foi a reunião do CONSAT, e houve uma solenidade. Nós não saímos porque a reunião tinha que continuar, mas nosso presidente foi participar da solenidade. Ontem nós recebemos a informação oficial de que a Marinha homologou os navios 366, para quem não sabe, são os navios com 366 metros de comprimento, certo? Uma grande notícia, não, capitão? Sim. Já foi homologado? É oficial? Sim. Assim que eu assumi o comando da capitania, eu percebi que esse era um dos projetos mais aguardados pela comunidade portuária. Perfeito. E várias conversas, eu percebi que esse era um tema que eu precisava dar uma atenção maior. Os estudos começaram em 2016, com simulações lá no tanque de prova numérico da USP, diversas reuniões, enfim. E eu me debrucei muito, nós lá na capitania, sobre os estudos efetivamente. São mais de 1000 páginas que tratam sobre a segurança dessa operação. Eu fiz um relatório, encaminhamos para o Grupo Especial de Avaliação de Parâmetros Operacionais da nossa diretoria especializada no tema e
com isso foram construídas as soluções em cima dessa operação. Antes era, desculpe interromper, antes era o máximo era 340. 340. 339 até 340 a gente estava... 340, 340, 340 agora para o 366, desculpe interrompê-lo. Agora, obviamente, tudo isso por causa da tecnologia, né? O nosso porto ele tem uma característica aí para navios de 260 lá atrás, 260 metros de loa. Então, com o passar do tempo e com a tecnologia, isso é possível cada vez mais operarmos dentro dos limites. Então, os requisitos, obviamente, de segurança para que essa operação seja viável foram estabelecidos por meio da minha portaria, que é a portaria de número 74, que eu assinei ontem. Então, esse, na verdade, é o que se fala da homologação. É isso. Mas é verdade, já estamos em condições de operar. Acredito ali, depende, obviamente, de contratos comerciais entre os terminais que vão operar esse tipo de navio, mas eu acredito que em torno aí de 2 meses a gente já possa ter a primeira entrada de navio. E aí faremos previamente um briefing, uma reunião, para que todos se planejam, todos os intervenientes, tanto os terminais, praticagem, a balsa, precisa... A própria Santos Port Authority, né? Sim, claro, óbvio, sem dúvida. Então, eu estou ansioso para ver efetivamente agora a coisa acontecer. Nós também estamos. Só para o telespectador ter uma ideia, os chamados 366, né, que são os New Panamax, não é isso? Sim, são navios maiores. Quando a gente fala 366 é o comprimento, né, comandante? Exatamente. Então, eles podem carregar 14 mil TEUs, 14 mil TEUs, né? 14 mil TEUs. Com isso está um ganho de escala impressionante, a redução de despesa. Quer dizer, tem vários componentes importantes nesse contexto dessa homologação do 366. Não, sem dúvida. E eu acredito o seguinte, mais do que tudo isso que nós já sabemos, a importância do porto, não digo nem só para a nossa economia da Baixada Santista, porque ele também afeta o entorno e muito mais. Ele afeta diretamente a nossa economia, o nosso PIB. Mas no momento que nós vivemos, momento em que nós precisamos alavancar a nossa economia, fruto da pandemia. Então eu acho que esse projeto ele veio no momento exato. Ele veio colaborar, contribuir para que a gente possa alavancar a nossa economia e, se Deus quiser, sair desse período da pandemia. Vale destacar que, apesar da pandemia, e aí a gente tem que fazer uma homenagem aos trabalhadores, né? O porto não parou, graças a Deus. Com isso, a nossa economia, pelo menos em termos na área portuária, ela continuou, a SPA batendo recordes. Nós lá na associação emitimos certificados de origem, que é um documento importante para toda e qualquer exportação, e batemos recorde também ao longo de 2020. Prova que apesar da pandemia, o porto, né? Sim. Esse porto é teimoso, né? Ele não para de crescer, né? Não, apesar dos problemas. Não, é verdade. E o que eu posso afiançar é o seguinte, havia uma preocupação muito grande no início da pandemia, onde havia também muito desconhecimento, ainda há, mas naquele início era muito grande o desconhecimento de tudo. Mas o porto se preparou. Tanto que, por exemplo, nós fizemos um treinamento antes de chegar o vírus aqui no Brasil. Então nós utilizamos o plano de contingência do porto, fizemos exercício, ajustamos alguns procedimentos, enfim, nos preparamos para essa guerra do inimigo invisível que é o vírus. Então, e o que eu posso afiançar é o seguinte, o que eu percebo, observando, eu tenho um grupo aqui dos capitães de portos do Brasil inteiro, e o que eu percebo é a maturidade desse porto, a facilidade em que a gente consegue transitar com a competência de cada órgão interveniente. Eu acho que isso é fundamental para o desenvolvimento do porto. Sem dúvida. E sem dúvida a sinergia, né? Sem dúvida. Nós estamos aqui hoje em dia com um grupo muito especial em que fica fácil a interlocução. Quando o programa é bom, e aí vai a minha experiência aqui de jornalista, vai rápido. Nós vamos fazer o primeiro intervalo e voltaremos em instantes com o Capitão dos Portos. Fique com a gente. Olá, voltamos com o nosso ACS na TV. Reitero, um convidado super especial, capitão de Mar e Guerra, capitão Marcelo Sá, capitão dos Portos de Santos. Fala um pouquinho, depois eu quero falar vamos ainda no contexto do 366, depois a gente vai falar um pouco da capitania, deixa a capitania em si, a missão da capitania e o seu trabalho para o último bloco. Mas segurança de navegação, eu cresci, moro na Ponta da Praia, comandante, sempre morei, continuo morando,
vendo os navios se cruzando. Hoje não se cruzam mais, né? Não, depende, né? Depende do comprimento do navio, depende das características do navio com cargas perigosas, enfim. Existem algumas restrições. Nós temos portarias que estabelecem exatamente quais são os parâmetros para que essa operação possa ocorrer. Mas é mais raro ou eu estou errado? Não, é mais raro porque também os navios cresceram, né? Exatamente. O 366 é um exemplo. O próprio 340, 344, cruzar dois ali, porque tem trecho no trecho da balsa. No chamado trecho 1 é mais fácil, que é a entrada, né? Não, por incrível que pareça, o trecho 1 é um dos piores. É um dos mais difíceis ali, onde realmente exige os testes em simuladores. Por quê? Por causa da curva? Daquela curva. Ah, é? Engraçado para mim, como leigo, né? Como é o mais amplo, né? Pois é. Eu falei, é o mais fácil. Um fica lá, outro fica aqui. Não, mas ali é uma área crítica, ali e a curva do Armazém 12. Perfeito. Em termos de segurança da navegação, como é que você observa hoje o Porto de Santos, comandante? Olha, como eu falei, né? Eu acho que isso ficou muito facilitado pela competência. Nós temos aí uma praticagem extremamente profissional, uma praticagem que contribui efetivamente com a segurança da navegação. Um centro de monitoramento. Um centro de referência, monitoramento. Né? Nós temos parâmetros que auxiliam a autoridade portuária, inclusive, né, na questão do calado para a entrada, em função das ondas, em função da maré. É sempre um ator muito importante para as nossas discussões quando nós precisamos aumentar parâmetros ou trabalhar no limite do porto. Em relação estamos ainda no contexto da navegação, dragagem é um tema recorrente. Ainda essa semana, na reunião do CONSAD, foi um tema altamente discutido. Hoje nós temos, se eu estiver errado, me corrija, profundidade de 15,20, 30, 50, um pouquinho menos, e um calado operacional de 13,40, 13,50, é isso? 14,50. 14,50? Não, com a maré de 1 metro. Ah, com a maré de 1 metro. Que é a possibilidade de entrada do 366. Então, hoje é 13,50. Por isso que eu falei 13,50. 13,50 é o calado operacional. Sim. Ele está com uma folga abaixo da quilha de 1,5 metro, mas operamos com navios. Hoje, independentemente até da entrada de um 366, nós já operamos com navios de calado de 14,5. Isso já é comum, mas aí mas com maré de 1 metro. Com maré de 1 metro. Maré de 1 metro, só para mim, que sou leigo, e também para o nosso território, é a maré mais alta, seria isso? Sim, é o estofo da pré-amar, né? Próximo ao estofo da pré-amar. Quer dizer, na maré alta, então significa aproveita a entrada na maré alta e a saída na maré alta também pode ser? Entrada e saída na maré alta. Perfeito. Exceto se ele descarregou e tiver com calado menor, né? A quantidade, vamos explicar porque nem todos podem entender, né? Mas a profundidade que o navio alcança abaixo da linha d'água. Uma coisa é a profundidade, outra coisa é o calado. É o calado, né? A profundidade é da lâmina d'água até o fundo. E o calado? Esse é o que está dragado hoje até 15 metros. E o calado operacional é o quanto a gente permite que os navios passem, para ter uma folga entre a quilha do navio e o fundo do mar, né? Ali, o fundo do canal. Para ele não encalhar, né? Para ele não encalhar, exatamente. O senhor veio para cá com 5 anos, deve conhecer a história do recreio, lembra? Sim. Recreio? Garoto, para nós foi uma festa ali na ponta da praia. Sim. Foi um navio, para quem não sabe, há muitos e muitos anos, um navio que encalhou ali perto do Canal 6, né? Sim. Foi uma festa, era um navio recreio, né? Agora, comandante, quando a gente fala de dragagem, fala de calado, fala de profundidade, fala de batimetria. Sim. Queria que você explicasse para o nosso telespectador que é uma das grandes missões, uma das grandes responsabilidades, talvez uma das maiores da capitania, que é a batimetria. O levantamento hidrográfico, o LH, né, que nada mais é que a batimetria que é realizada, ela é feita pela autoridade portuária também. Ela encaminha para que a gente possa avaliar. Vai para a diretoria de hidrografia de navegação, aprecia os dados, a maneira como é feita, para ver se ela está de acordo com os protocolos, e aí nos devolve dizendo que aquela informação ela é fidedigna ao porto. Então, assim, a gente trabalha com essas informações e de onde nascem ali os calados operacionais. Hoje, praticamente, não temos restrição nenhum dos 4 trechos. Hoje, graças a Deus, nós tivemos problemas no passado. Nossa, o senhor não estava aqui, eu estava. Mas eu fui imediato, fui vice-diretor da capitania, fiquei 3 anos aqui, então acompanhei essa... Quando nós perdemos calado operacional, não é isso? Sim, perdemos calado operacional. Isso foi muito ruim para o porto, para a imagem do porto, fora o prejuízo financeiro, né? Sem dúvida.
eu vejo que hoje essa expectativa da desestatização do porto, ela, nesse sentido, eu acho que ela vai contribuir. Se bem que hoje eu vejo que o porto está equacionado, né? Nós estamos aí recebendo, eu tenho recebido constantemente os levantamentos hidrográficos atualizados, inclusive ele é um requisito para mantermos a operação do 366, porque senão pode ser que haja um assoreamento dentro do canal e a gente tenha que inviabilizar essas operações. Então, a manutenção da dragagem e o LH atualizado são fundamentais para que a gente mantenha essa operação. Até pela característica do nosso canal, né? Nós temos uma característica estuarina, né? Sim. Então a manutenção ela tem que ser permanente. Eu dou Sim. até um exemplo bem grosseiro, é como grama, né? Um jardinzinho. Você tem que de vez em quando, né? Senão a grama cresce. Constante, né? Não é isso? Diferentemente de outros portos, como por exemplo o Porto de São Sebastião, que ele é um canal dragado naturalmente, né? O Santos não, é um estuarino e ele realmente precisa de uma manutenção, um corte de grama. Isso é verdade. Fala-se muito, é lógico que é um projeto, vocês falaram, já deve ter ouvido, não, tenho certeza que você ouviu, no chamado Santos 17. Sim. Aprofundar o canal. Como é que o senhor observa e que análise o senhor faz dessa questão, pelas características do nosso estuário, do nosso canal, desse sonho, dessa proposta de nós chegarmos a 17? Olha, tem metros? toda uma questão ambiental que tem que ser discutida, né? A Marinha ela não adentra nesse viés, mas com relação à segurança da navegação, a Marinha, desde que dragado, que feito o LH e comprovado ali, não temos nada a opor quanto a essa dragagem. A questão ambiental é uma preocupação até em função das praias, né? Há uma corrente que entende que essa dragagem acaba prejudicando, assoreando e, enfim, eliminando as praias, no caso passado recente, fizeram os bags ali na ponta da praia para Exato. evitar a erosão e o assoreamento ali na ponta da praia, mas tudo é como eu falo, né? Tudo é possível, sim, desde que estudado, analisado, cumprindo os requisitos, sendo feito de forma sustentável e responsável. Sem dúvida alguma. Quando o programa é bom, e o entrevistado é bom, ele já dá gancho para a pergunta seguinte, entendeu? Nós vamos fazer mais um intervalo, talvez que está indo rápido, mas só me deu o gancho que era uma das minhas perguntas. Quero saber a sua opinião sobre a desestatização que o senhor se referiu há pouco. E levando no contexto essa importante informação de que hoje na diretoria da SPA nós temos 2 ex-capitães dos portos, não é isso? Perfeito. Voltaremos em instantes com o capitão Marcelo Sá. Voltamos com o nosso ACS na TV, terceiro e último bloco, infelizmente. Convidado nosso comandante, capitão de Maringá, Marcelo Sá. E o senhor, na última resposta, en passant, falou sobre desestatização, que é um processo que está envolvendo a nossa Santos Port Authority, ou Autoridade Portuária de Santos. Qual é a sua opinião sobre a desestatização e levando em consideração também o que eu disse há pouco, comandante, o fato de nós termos 2 ex-capitães dos portos lá dentro da diretoria, um comandante Afrânio e o outro Marcelo Ribeiro? Eu entendo que a desestatização ela é um caminho sem volta. Eu vejo que, em que pese isso não ser de competência da Marinha, Sim, né? lógico. Uma opinião até particular. Sim, mas vai desestatizar o porto, a Marinha está ali, né? Exatamente. Agora, eu acho que o empresariado ele tem condições de dar mais dinamismo, entendeu? Ele consegue se sobrepor às dificuldades, às vezes, administrativas da carga burocrática que existe em cima das leis e normas para a administração pública. Então, eu acho que se a gente quer realmente que o país tenha um porto competitivo, que a gente consiga cada vez mais continuar batendo recordes no porto, eu não tenho dúvidas que o caminho é por aí. A minha maior preocupação, ela se reveste exatamente nas preocupações que estão sendo avaliadas, que é a questão de como será o modelo, quem será a autoridade portuária, como será feito isso. Então isso está sendo estudado, a Marinha está acompanhando, e eu vejo que essa, sim, é a maior preocupação nossa no que tange às responsabilidades. Eu acompanho, repito mais uma vez, como integrante do CONSAD, a dificuldade que é, por exemplo, o telespectador ter uma ideia, de realizar uma concorrência
para contratar uma dragagem. Meu Deus do céu. Mas teve concorrência que demorou quase 3 anos. Porque, primeiro que você tem que seguir a legislação em vigor. Então são 5, 6, 7, 8 meses. Se tudo correr bem, mas se o segundo colocado judicializar, entrar na justiça, como aconteceu recentemente, sim, você leva um tempão. Na iniciativa privada, não. A casa é minha, é contrato e fim de papo. Quer dizer, tem mais agilidade, mais dinamismo. E o Porto de Santos precisa disso, né, comandante? Sem dúvida. Acho que o senhor, como CONSAD lá, sabe bem disso, né? Nossa. E eu, trabalhando ali como administração pública, né, a gente vê, entende as dificuldades, faz parte, né, do script, nós temos que seguir esse rito, mas sem dúvida, a iniciativa privada ela vai ter muito mais agilidade nesse sentido e vai dar ganhos ao Porto. Eu espero. A previsão, ainda conversávamos essa semana com o presidente Biral, é que em 2022 a gente tem efetivamente um processo de desestatização do Porto de Santos. Comandante, eu tenho uma questão, eu queria falar um pouquinho da capitania. Já falamos, eu acho que em passant, falamos de muitas das atividades e muitas das responsabilidades e missões da capitania. Mas gostaria que o senhor falasse um pouco mais. Além disso, o que mais faz a nossa capitania dos portos? Bom, primeiro a capitania dos portos, esse ano ela vai completar 174 anos aqui na nossa região. 174? 174. A Associação Comercial fez 150. Então somos jovens. Somos jovens. Nós somos jovens. 174? 174. Quando é? Ela é de 1847, ainda no segundo reinado, Dom Pedro II, no seu decreto 531. Ele, 2 anos antes, criou as capitanias e em 1847 criou a Capitania dos Portos de São Paulo. Setembro. Setembro? 11 de setembro. 174 anos? 174 anos. Desculpe interromper. O Dom Pedro II, quando o senhor for à Associação Comercial, tem um livro de ouro, esteve lá 3 vezes na nossa casa. 3 vezes. Mas diga, comandante. Então, aí a capitania já está aqui na nossa região, viu o primeiro cais, onde começou o Porto Organizado de Santos, acompanhou toda a história do Porto. E a Marinha e o Porto e a cidade estão juntas já é centenária a nossa participação. Então, em 1919, criamos a agência lá em São Sebastião, uma organização militar que é subordinada à capitania. Ela evoluiu em 1971, virou delegacia e hoje nós temos essas 2 organizações militares. Em termos de projetos para a capitania, nós estamos pensando no futuro em reativar a agência lá de Iguape, porque aí vai me dar uma equilibrada nas distâncias ali para apoiar a capitania. Eu vou ter uma forma de apoiar mais ao sul, lá perto de Cananéia, próximo ao limite de jurisdição, e ao norte, lá em São Sebastião. E a capitania, basicamente, né, em linhas gerais, ela se preocupa com a segurança da navegação, a salvaguarda da vida humana no mar e a prevenção à poluição hídrica causada por embarcações, plataformas fixas e instalações também, né? Suas instalações. Mas também tem uma atuação expressiva em relação à fiscalização de barcos particulares. Isso, nessa questão, obviamente, da segurança da navegação, aí nós temos o lado do esporte e recreio. Foge um pouco da área do porto, né? Mas entra muito na questão da segurança para a navegação. E aí nós temos números gigantescos aqui também, além dos números que a capitania comporta pelo Porto de Santos, nós temos os números da própria capitania na parte de esporte e recreio. Nós somos a capitania com o maior número de inscrição de embarcações, quase 97 mil. 97 mil? 97 mil. Se somarmos a delegacia, são mais 26 mil embarcações inscritas. Só na capitania, nós temos 22 mil motoaquáticas inscritas. Então, o volume de trabalho para que a gente mantenha a segurança, ele é gigantesco. E nesse sentido, o que é importante? As parcerias com as prefeituras, com os municípios. Então nós temos convênios assinados com alguns municípios, eu estou tentando agora com Santos. Por que não está conseguindo? São Vicente, não, já fazemos um apelo aqui. Já tenho uma reunião marcada com o prefeito. Não, estamos prefeito evoluindo. Com certeza, o prefeito... Estamos evoluindo. Nós já tivemos no passado. Na verdade, eu quero renovar esse contrato. Tá. E São Vicente também, já falei com o Caio, temos adiantando o nosso sistema, mas nós temos aqui uma parceria que está sendo fantástica com o Guarujá, coibindo os excessos ali no Canto do Tortuga, que nós tínhamos problema ali, poderia ser uma tragédia anunciada, e hoje com
com a parceria, não é transferir responsabilidade, isso é muito importante. É compartilhar as atividades. Até né? em função, se eu não teria um efetivo, Sim. se eu teria que ter um efetivo monstro para poder... Olha, eu costumo dizer uma coisa, a cidade mais limpa não é a que mais se limpa, é a que menos se suja. Qual a conclusão disso? Que beleza. Isso passa por educação, por disseminação da informação, por nós conseguirmos conscientizar as pessoas de cumprir as responsabilidades. Então, tudo é possível no espaço marítimo? Desde que a gente faça com responsabilidade. E com civilidade, obviamente, Sim. né? Esse é um aspecto importante. Bom Olha, senso. pode parecer um assunto um pouco mais simples do contexto da capitania, navegação, porto não, mas é muito importante que é a segurança do banhista, né? Eles têm área para circular, têm áreas para... Nesse sentido, muito importante a sua observação, porque a gente pode trabalhar com o ordenamento da orla e a responsabilidade disso é do município. Sim. Então, exatamente como eu falei, o espaço democrático da água, ela é possível desde que tratado com responsabilidade. Temos que fazer sempre as coisas de forma sustentável. E no que tange a Marinha, essa sustentabilidade se refere à segurança da Infelizmente, navegação. se eu estiver equivocado, me corrija, como não. Infelizmente, a gente não tem tido notícia recente de acidente. Olha, Ou teve e nós não soubemos? não, nós tivemos alguns acidentes, mas assim, eu diria que realmente os números caíram bastante. Nós aumentamos a fiscalização, as nossas abordagens, elas cresceram aproximadamente quase 25%, quase um quarto a mais. Ou seja, eu tenho recebido reporte que nunca viram a Marinha tão presente nas águas. E por incrível que pareça, a pandemia, ela deu um boom no setor náutico. Se o senhor procurar hoje uma moto aquática nova para comprar, talvez não ache. Um motor de polpa, talvez não ache. Uma lancha que custava 400 mil, hoje custa 600 mil. Ou seja, as pessoas, por não terem a opção, às vezes, de ir para uma academia, na época mais crítica da pandemia, elas encontraram o mar como uma saída. Estão me fazendo sinal que tem que terminar. Eu quero mais um minuto, que eu tenho uma pergunta importante, importantíssima. Nós falamos, retomando um pouco o que o senhor falou no primeiro bloco, de segurança e navegação, dos elogios merecidos à praticagem, mas a SPA também tem um projeto, já era para ter sido implantado, do VTMS. Gostaria que o senhor falasse para a gente encerrar um pouquinho sobre o VTMS e a importância, o que é, para explicar, e a importância dele também para a segurança da navegação. A autoridade portuária, ela iniciou um trabalho, se não me engano, em 2014, que ela tentou, teve um problema, judicializou. Eles estão retomando essa atividade, que é muito importante para que a gente realmente acompanhe, de fato, toda a navegação dentro da nossa área. A Marinha ela tem um projeto grande, que é o SISGAAS, né, o Sistema de Gerenciamento da Amazônia Azul, de controle de toda a nossa costa, de toda a Amazônia Azul, que nós chamamos. E, mais do que nunca, onde a gente tem a maior confluência de embarcações, na entrada e saída do porto, precisamos efetivamente ter um acompanhamento mais rigoroso. Mas a autoridade portuária tem enviado esforços, nós temos feito reuniões lá na capitania, inclusive há uma possibilidade de nós cedermos um pedaço lá na Ilha da Moela para colocar uma antena. Instalação de um dos radares, Exatamente. Porque o projeto prevê 4 radares, não é isso? Exatamente. Só foi instalado um, precisam mais 3. Uma das áreas seria a seção da Marinha. E nós estamos dispostos a contribuir para aqui, porque também temos interesse, porque iremos nos fazer valer das imagens, né, também para nosso acompanhamento lá no meu centro de controle lá da Autoridade Marítima. Beleza. No meu tempo de exército eu aprendi, sem cobertura não pode bater continência, é isso? É verdade? Ou não, pode? Pode, sim, mas não podia, tem que ter. A cobertura é aquele. Né, a cobertura como é que chama? É o boné. É o boné. Na Marinha tem o bibico, né? O bibico, o boné. Mas não podia, tinha que ter a cobertura para bater continência. Eu estou errado ou não? Desde que use o uniforme que esteja previsto a cobertura, a gente pode prestar continência. Então eu não posso bater continência para o senhor? Não, a continência é uma saudação ao militar. Então, obviamente que está autorizado. Obrigado, comandante. Adorei o programa. Um abraço, muito obrigado pela oportunidade, felicidades e que o senhor seja muito feliz e continue em Santos, hein? Chegou aos 5 e vai até os 100 anos aqui conosco, tá bom, comandante? Se Deus quiser. Muito obrigado pela oportunidade. Um abraço a vocês, muito obrigado e seja feliz.